Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Meio de Campo. Já recebemos o professor Marcinho Fukuyama, falou aí das equipes de vôlei do Açaí Clube de Campo, as competições disputadas. No segundo bloco falamos bastante sobre o Cavinho Sub-11, Sub-13, recebendo aqui o Fábio, atleta volante da equipe Sub-13, e também o professor Murilo. E agora a gente vai passar, antes de voltar ao bate-papo, passar rapidamente alguns resultados importantes do final de semana. Começando pela Série A3, né? Já havíamos anunciado que o Nacional e Inter de Limeira foram as equipes que subiram para a Série A2, vão jogar com o CAV em 2018 na A2, contra o CAV, e fizeram a grande final da Série A3 nesse final de semana, e deu Nacional. A equipe tradicional, a equipe da capital paulista, venceu a Inter de Limeira por 2-0. Tá aí então, o primeiro jogo tinha ficado 1-0 para a Inter de Limeira, então reverteu o resultado o Nacional e é campeão paulista da Série A3 de 2017. Passar também rapidamente os resultados, se a garganta permitir, do Campeonato Paulista da segunda divisão. Grêmio Prudente e Vossen de Assis 0-0, José Bonifácio 1-0 na Cisense, Oswaldo Cruz 1, Presidente Prudente 2, Francana 0, Taquaritinga 1, Jaguariúna 1, Brasilis 0, Inter de Bebedouro 1, o Amparo 3, e deixa eu ver aqui o que é mais, Inter de Bebedouro, exatamente, continuando, São Bernardo 2, Guarulhos 2, Primavera de Indaiatuba 1, Osasco 0, Barcelona 1-1 com Diadema, Itararé 2-2 com o Elo Sport, Mantiqueira foi derrotado 3-0 para o Mauaense, São José 1-0 no União Mogi e o Real Cubatense venceu o Jabaquara por 1-0. Esse é o Campeonato Paulista da segunda divisão, mas que na prática é a quarta divisão do futebol paulista. O Votuporanguense jogou lá, acompanhei de perto pelo Jornal Cidade na época, desde a volta do futebol profissional até 2012 para ser campeão e sair dessa divisão foi difícil, ou divisão complicada, muitos clubes, limite de idade, enfim, um jogo mais na força do que na técnica, né, que vence os jogos, e a gente não tem saudade nenhuma não. Até era um pouco mais emocionante, só que, enfim, deixa para lá. Várias equipes aqui lutando para tentar sair do Campeonato Paulista da segunda divisão e ir aí para cima, como foi o caso do Votuporanguense, já está na Série A2. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, passar os resultados aqui rapidamente. O Vasco virou o jogo, ganhou aí de uma maneira emocionante contra o Fluminense, 3-2. São Paulo 2, Palmeiras 0, a gente vai falar sobre isso já já. O Vitória foi derrotado em casa 1-0 para o Coritiba, grande vitória do Coritiba. Atlético Mineiro e Ponte Preta segurou o Galo jogando em casa, 2-2 ficou o jogo. O Santos perdeu aí depois de um tempo, conheceu uma derrota na Vila Belmiro, 1-0 para o Cruzeiro, bom time do Cruzeiro do Mano Menezes. Atlético Paranaense 1, Flamengo também 1. Atlético Goianiense 0, Corinthians 1, para a alegria do Fábio, corintiano. E deixa eu ver o que mais. Acho que perdi minha listinha aqui, mas hoje ainda tem uma partida ainda entre Chapecoense e Avaí. Falar do clássico, né, o assunto aí que hoje os São Paulinos estão em alegria, né? O torcedor de São Paulo estava fazia um bom tempo sem vitória, o time com várias eliminações, precisava de um clássico, né, Murilo? Com certeza, e eu torço muito pelo Rogério, acho que é um cara corajoso acima de tudo, né, de assumir essa liderança, e tenho certeza que ele vai conseguir êxito aí, se tiver uma sequência, um pouco mais de paciência da diretoria, né, da torcida. Ele é inteligente, já vim aqui, falei da outra vez que ele é um cara inteligente, tem uma comissão muito boa, e que bom que deu certo, né, para poder ter um pouco mais de tempo para se desenvolver no São Paulo. Era um clássico chave, né, que estava sendo já pressionado, e com a vitória saiu bem fortalecido. E futebol é isso, né? Futebol é resultado. O trabalho está sendo bem feito do Rogério, mas se não tiver as vitórias, o pessoal não quer saber, né? Então a gente torce por ele, para ele poder ter êxito e sucesso dentro do São Paulo.
E o clássico também, que legal de colocar frente a frente esses dois treinadores na condição. O pessoal fala muito do elenco do Palmeiras, mas eu acho assim que o São Paulo tem um bom time. Talvez o elenco, assim, se for colocar nome, sobrenome, o elenco no geral, talvez não, mas o time do São Paulo em campo é um bom time. E o Palmeiras, por outro lado, o Cuca chegou, tá ali mexendo ainda, né? Eles colocou, por exemplo, o Mike, se não me engano é esse o nome do lateral que entrou, estreou pelo Palmeiras, colocou o Juninho na zaga, pôs o Jean, que aliás perdeu um pênalti, no meio de campo, uma formação diferente ali, deixou Borja no banco de reservas, e enfim, abriu mão do Roger. Ele mexeu no time, ele mostrou que ele está disposto a, nesse momento, variar um pouco, rodar um pouco o elenco. Um elenco que, pessoal, todo mundo credencia como bom, tem que fazer isso mesmo, Murilo, mesmo correndo o risco do resultado, porque é aquilo que você falou, futebol, o pessoal cobra o resultado, ainda mais num clássico. Olha, é o seguinte, você trabalhar com um elenco qualificado e com grande quantidade de jogadores, isso aí pode dar muito certo e às vezes muito errado. Vai depender da cabeça de cada jogador desse grupo. Se for um grupo muito vaidoso, não dá certo. Porque aquele que está de fora, que fica no banco, se ele não entender a situação do treinador e aceitar aquilo numa boa, a coisa começa a se complicar. Né? Então, assim, tem os dois lados. Se os caras entenderem isso, esse revezamento que é importante para o Palmeiras, para o coletivo, a coisa anda e deslancha. Agora, se começar a ter comportamentos, jogadores às vezes que não estão jogando, ou jogando menos do que gostaria, começa a influenciar o ambiente de trabalho e pode influenciar nas partidas também. Falar aqui do Corinthians um pouco, o Fábio está feliz da vida, com todo o corintiano. O Corinthians venceu o Atlético Goianiense, gol do Rodriguinho, mas poderia ter sido até mais. Teve um lance do Jô mesmo que a bola bateu nele, assim, foi para o alto do gol, assim, que era... nem ele acreditou, depois ele se debruçou na rede lá, mas uma vitória tranquila, né, Fábio? Tranquila, porque o Corinthians tá com um elenco muito forte, com o Guilherme Arana, o Gabriel, o Jô tá jogando bem. Eu coloquei no cartola, não pontuou nada, fiquei bravo. Nossa, ainda. bem, eu também. Mas, enfim, eu me dei mal disso daí também, porque eu apostei em jogadores do Palmeiras. Eu coloquei o Borra. Eu também coloquei. Coloquei do Dracena, nem jogou. Foi a rodada, se eu fizer 30 pontos ali, tá de boa. Mas dá pra pegar confiança ou você acha que falta alguma coisa ainda? O campeonato é longo. Dá pra pegar confiança. Eu tô confiando no Corinthians, que o Corinthians tá com um bom elenco. Tá certo. Tá chegando ao final do programa já. Muito bom receber vocês da equipe Sub-13. O Murilo também comanda Sub-11 da Votuporanguense. Fábio, quiser deixar um recado pro pessoal lá em casa, o pessoal que tá te assistindo, é a tua vez. Pode mandar teu alô. Só quero mandar um abraço pra minha mãe e pro meu irmão Luiz Henrique. Tá aí, manda mesmo, que senão chegar em casa depois e falar, Não manda um abraço. tá certo. Manda os companheiros de time também, né? Representando aí os amigos. Tá certo. Esse é o Fábio, volante, capitão da equipe Sub-13. Murilo, obrigado novamente pela presença. Quer deixar o seu recado? Sim, gostaria de mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui, né? A gente se expressar, falar o que a gente está realizando aí à frente do CAV mais uma vez. Um abraço para minha família toda, para os pais dos garotos que estão envolvidos nesse projeto, a todos os garotos, desde aqueles que estão indo para jogos, jogando, os que ficam no banco, aqueles que às vezes nem é convocado. Então, assim, eles têm que entender que o futebol é isso, é o processo natural. E muito obrigado a todos por acreditar no meu trabalho e a gente tem esse intuito de fazer uma campanha boa para realmente, lá no final, a gente ver que valeu a pena. Obrigado, professor Murilo. Obrigado de novo ao Fábio. E obrigado a todo mundo que acompanhou mais um programa Meio de Campo. Esse e outros programas vão estar disponíveis aí na fanpage da TV Unifev no Facebook e também na fanpage do programa Meio de Campo. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.